Sabe, a literatura científica costuma ser vista muitas vezes como a planta impecável de um grande edifício, né? A gente acredita que a fundação é sólida, que as vigas foram calculadas com uma precisão extrema pelos engenheiros. Sim, com certeza. E aí, uma vez que o projeto final é publicado, ele vira meio que algo imutável, sabe? Gravado em pedra. Mas hoje, a gente vai analisar um documento muito peculiar. Um documento onde os próprios arquitetos precisaram vir a público e admitir formalmente que o crédito pela fundação da obra inteira tinha sido dado para a pessoa completamente errada. Pois é, e o que torna a análise deste documento tão fascinante não é só a detecção de um errinho corriqueiro, sabe? Mas sim a escala em que essa correção opera no mais alto nível acadêmico. Nossa, exato. Isso documentado num ambiente super rigoroso, onde, assim, não há a menor margem para ambiguidades editoriais. E é exatamente por isso que vamos desvendar esse material na nossa exploração detalhada de hoje. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu queria deixar um convite para quem acompanha o nosso canal. Isso aí. Se você se quem está nos ouvindo gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir o canal, curtir e compartilhar essa análise com mais pessoas. Essa é a forma mais eficiente de difundir o conhecimento científico e informações baseadas em evidências. Com certeza. A divulgação depende muito desse engajamento, né? Total. Bom, apresentando o material para quem está ouvindo. O documento em questão hoje é uma corrigenda, ou seja, uma retificação oficial. Ele corrige um artigo científico originalmente publicado em 2025 e o título do artigo original é longo, então me acompanha. Vamos lá. O título é Os mapas oficiais de inundação funcionaram no furacão Helene, avaliação sistemática de mapas oficiais de inundação com observações locais reais. Um título direto ao ponto. Pois é. E, olha, tanto o estudo original quanto essa correção foram conduzidos por uma equipe multidisciplinar de muito peso. A gente tem autores como M. Zakaria Salim, Iki Yang e Barnali Dixon, que representam a Escola de Geociências da Universidade do Sul da Flórida. E junto com eles temos a Sofia Sarragunco Varrubias e o Eugênio Yang, que são da Divisão de Ciência Ambiental do Laboratório Nacional de Argonne. É uma colaboração institucional bem forte. E, sabe, vale destacar também o contexto da publicação desse documento. A retificação, essa corrigenda, foi publicada agora, no ano de 2026. E ela saiu nas páginas da Revista Internacional de Redução de Risco de Desastres. Essa revista pertence à famosa editora Elsevier. Uma gigante da publicação científica, né? Exatamente. E é um veículo totalmente focado na interseção entre a resiliência estrutural das cidades e as políticas públicas. Isso significa que as conclusões que são publicadas ali frequentemente moldam bilhões em investimentos de infraestrutura pelo mundo afora. Nossa, o impacto disso é gigantesco. O que levanta logo a nossa questão principal. Porque, por que pesquisadores desse calibre dedicariam tanto tempo, enfrentariam os custos de publicação e todo aquele desgaste de um novo processo de revisão por pares, só para, alterar uma autoria na coleta de dados? Essa é a grande pergunta. Sim, então, a nossa missão aqui hoje é entender por que a proveniência exata da informação, ou seja, saber exatamente quem segurou a prancheta no meio do caos, é tão vital para a ciência que estuda um desastre ambiental. E para chegar a essa resposta, a gente precisa primeiro compreender o que exatamente estava sendo avaliado durante o furacão Helene. Certo. O propósito do estudo original era testar a eficácia dos mapas preditivos de inundação elaborados por computadores. A premissa é até bem complexa. Eles queriam entender como os algoritmos tentam prever o avanço das águas, baseando-se só em variáveis teóricas, antes mesmo do desastre ambiental acontecer. Então, espera aí, deixa eu ver se eu consigo detalhar como isso funciona de um jeito mais visual para quem nos ouve. Manda ver. Bom, o computador usa dados de topografia e maré de tempestade para gerar meio que uma mancha no mapa, prevendo que, uma certa avenida vai ficar submersa. Isso, uma projeção teórica. Exato. Mas depois que a tempestade passa, a gente sempre tem aquelas imagens de satélite sobre voos de drones, né? Os noticiários sempre mostram isso. Verdade, a cobertura aérea é imensa. Aí me vem a dúvida.
Não basta simplesmente olhar as imagens aéreas, cruzar com o mapa que o computador fez e ver se ele acertou. Então, parece óbvio, né? Mas a tecnologia de sensoriamento remoto, como os satélites, oferece sim um panorama excelente da área afetada. Só que ela possui limitações técnicas muito severas, quando o que a gente busca é uma precisão geométrica num cenário urbano. Como assim? Limitações de resolução. Também. Mas pensa no seguinte: durante e logo após um desastre ambiental dessa magnitude, a cobertura densa de nuvens frequentemente cega os instrumentos ópticos dos satélites. Ah, claro, o satélite não enxerga através da nuvem da tempestade. Exatamente. E, assim, mesmo quando o céu finalmente limpa, as copas das grandes árvores e as estruturas dos edifícios acabam ocultando o nível da água nas ruas. Faz todo sentido. E além disso tudo, a resolução espacial pode até mostrar que um quarteirão inteiro inundou, mas ela não tem o detalhamento necessário para informar se a água só tocou o meio-fio ou se ela invadiu as casas atingindo, 2 metros de altura nas paredes. Nossa, é verdade, o satélite vê de cima para baixo, ele não vê a marca na parede. É como... Deixa eu tentar uma analogia aqui. É como tentar descobrir até onde a água de uma banheira transbordou. Uma banheira. Gostei. Continua. Imagina que a banheira transbordou e a água já escoou. Para você provar até onde a água subiu, não adianta olhar a banheira de cima. Você tem que procurar aquela marca de sujeira que fica na parede do azulejo, sabe? A marca exata que a água deixou antes de baixar. Olha, essa analogia capta perfeitamente a diferença de escala. É brilhante. Porque esses recibos físicos, essa marca no azulejo, é o que a pesquisa acadêmica chama formalmente de observações locais reais. Observações locais reais. Entendi. E a métrica mais cobiçada desse conjunto gigantesco de observações locais reais são as marcas de nível máximo de água após um desastre ambiental. O recuo das águas sempre deixa rastros na paisagem. A marca de sujeira na parede. Exato. E a única maneira confiável de ler esses rastros é enviar equipes de pessoas para realizar medições diretas e meticulosas no terreno. Não tem como fazer do espaço. Mas eu imagino que a leitura desses rastros na vida real seja extremamente desafiadora, né? Considerando toda a violência das águas numa inundação, não estamos falando de uma linha limpinha desenhada num azulejo branco com uma régua. O cenário é caótico, cheio de entulho. O terreno pós-inundação é de uma complexidade imensa. Identificar essas marcas de nível máximo de água exige, por exemplo, distinguir o que é uma linha de sujeira deixada por uma poça estacionária normal daquilo que pode ser um respingo atípico. Respingo atípico? Imagina um resgate de um caminhão pesado passando por uma rua alagada e jogando água na parede. Aquilo não é o nível da enchente, é uma onda artificial. Nossa, é verdade. O caminhão passa, joga água 2 metros para cima e alguém pode achar que a enchente chegou lá. Exato. A evidência real pode ser uma linha super sutil de óleo de motor na parede interna de uma sala de estar destruída. Pode ser grama morta que ficou presa no alto de uma cerca metálica, ou mesmo resíduos de lama cravados na casca do tronco de uma árvore. Caramba, é um trabalho quase de detetive. E o pior é que o fator tempo é implacável. Essa leitura precisa ser feita antes que a primeira chuva forte limpe as evidências. Nossa, claro. A chuva lava a prova. Lava tudo. E também precisa ser antes que os proprietários lavem suas casas com mangueiras ou que as equipes de limpeza municipal cheguem com tratores para remover os destroços. É um trabalho físico muito desgastante e urgente. E é aí que a gente chega à grande virada desse documento, a tal corrigenda, né? Isso mesmo, é o cerne da questão. Porque esse trabalho hercúleo de ir até essas ruas devastadas, calçar as botas de borracha cheias de lama e medir onde a água estragou o papel de parede... Ele foi atribuído erroneamente no artigo original. Um erro colossal de crédito. Pois é, o artigo lá de 2025... dizia que todos esses dados foram levantados por uma agência geológica do governo federal dos Estados Unidos. Quando, na verdade, os verdadeiros donos das anotações, quem botou o pé na lama de verdade, foram as equipes locais do condado de Pinellas, lá na Flórida. E o documento de correção existe puramente para transferir a responsabilidade e o crédito dessa força-tarefa da esfera federal, que é gigante, para a esfera municipal. Tá, mas espera aí.
Deixa eu fazer o papel de advogada do diabo um pouquinho e questionar a gravidade disso. Vá em frente, estou preparado. Vamos supor que uma marca de lama na fachada de um prédio seja medida e o número anotado seja de 2,30 metros. Ok, 2,30. A água chegou a 2,30 metros, isso é um fato físico irrefutável. Porque importa tanto para um modelo matemático super complexo se quem segurou a fita métrica lá na rua foi um pesquisador concursado do governo federal ou um engenheiro do condado local. Tipo, o número 2,30 muda dependendo da cor do crachá de quem anota? É uma excelente provocação. Mas o que é fascinante aqui é que a validade de um número na ciência depende integralmente da metodologia que gerou esse número. E a proveniência dita o contexto metodológico. Como assim? Explica melhor pra gente. Claro. Quando um estudo de alto impacto publicado na Elsevier alega que os dados foram fornecidos pelo governo federal, ele induz toda a comunidade acadêmica a assumir que protocolos específicos de escala macro, que essas agências gigantes utilizam, foram aplicados. Ah, entendi. Protocolos federais padronizados para todo o país. Exato. No entanto, quando os dados provêm de um governo local, de um município como o Condado de Pinellas, introduz-se uma variável crítica de qualidade que é puramente qualitativa, o profundo conhecimento territorial. Conhecimento territorial. Você quer dizer que os profissionais do condado conseguem enxergar o que a agência gigantesca de fora não vê? De certa forma, sim. Pensa bem, equipes de engenharia e planejamento de um condado conhecem as peculiaridades diárias da sua infraestrutura. Eles sabem o histórico de manutenção da drenagem de uma rua bem específica. O pessoal da prefeitura sabe aonde a rua alaga em chuva normal, né? Perfeito. Um profissional local pode observar uma marca de água anormalmente alta numa esquina e saber imediatamente que aquele ponto sempre sofre com bueiros entupidos por folhas. Nossa! Aí ele percebe na hora que aquela marca alta é um pico artificial de acúmulo de água e não reflete o fluxo real da enchente no bairro como um todo. A equipe federal poderia achar que a maré subiu tudo aquilo. Entendi. A familiaridade prévia com a elevação exata das calçadas, com as características das bacias de retenção do bairro, tudo isso confere aos dados locais uma validação silenciosa, que uma equipe externa, que chega de avião, de outro estado, dificilmente teria. A origem da informação carrega a sua confiabilidade. Exatamente isso. Se a gente atribui o dado à entidade errada, a gente meio que falsifica as premissas analíticas e prejudica a reprodutibilidade do estudo no futuro. Faz todo sentido agora. E olha, o que chama muita atenção lendo o texto da corrigenda não é só o fato de arrumarem um nome. É que os autores não se limitaram a adicionar uma nota de rodapé lá na primeira página pedindo desculpas rápidas. O erro inicial agiu como um vírus. Uma ótima definição. Um vírus que se espalhou. Sim, ele se infiltrou em quase todas as partes da arquitetura estrutural do artigo científico. E essa infiltração revela pra gente como um dado fundacional opera dentro da ciência. A suposição da autoria federal não ficou presa só no parágrafo de introdução. Ela baseou todos os passos metodológicos e ancorou as conclusões sobre a precisão dos mapas preditivos. Exato. O erro se espalhou do começo ao fim. E a gente pode observar isso claramente na lista de correções que eles precisaram fazer. Foram 5 correções principais apontadas no documento. Isso mesmo. 5 pontos críticos de intervenção. Começando lá na seção 3.1. Eles tiveram que ir lá e corrigir a informação de que a pesquisa das marcas tinha sido conduzida pela Agência Geológica do Governo Federal e trocaram para o governo local do Condado de Pinellas. E não parou aí. Na seção 4.1, o crédito explícito das marcas de nível máximo de água também teve que passar formalmente da Agência Federal para o Condado. No mesmo parágrafo, eles tiveram que apagar a menção a medições da Agência Federal para escrever medições pesquisadas pelo Condado. É uma faxina geral no texto, né? E o vírus chegou até nos elementos gráficos. Na legenda da figura 4, a fonte visual das marcas de água teve que ser retificada para o Condado de Pinellas, para garantir que quem batesse o olho no gráfico soubesse que aquele suor não veio do orçamento lá de Washington. Perfeito.
E o quinto ponto, que eu diria ser o ponto de reflexão metodológica mais denso, ocorre lá na seção 5.3, na discussão das descobertas. O que eles mudaram lá? No texto original, os autores construíram um argumento declarando que os modelos preditivos que eles rodaram correspondiam de perto aos dados da Agência Federal. Substituir essa linha para declarar que os modelos correspondiam aos dados originais do condado de Pinellas muda o eixo inteiro de validação empírica. Nossa, é verdade. Não é só trocar um nome num banco de dados do Excel. É recalibrar a própria autoridade que valida os resultados do laboratório de ponta. Exatamente. O modelo do supercomputador agora é validado pelas botas cheias de lama do funcionário do condado, e não por outra superagência de cima para baixo. E é super impressionante observar o esforço que essas instituições, tipo a Universidade do Sul da Flórida e o Laboratório Nacional de Argonne, fizeram para varrer esse erro da publicação. No próprio texto da retificação, fica claro que eles anexaram o manuscrito original com todas as marcações de alteração visíveis. Sim, o famoso Track Changes ficou aberto para todo mundo ver. Isso, e eles também ofereceram um pedido formal de desculpas. Ou seja, eles pegaram o gigantesco holofote global e apontaram para sua própria falha editorial. Dá para imaginar o constrangimento interno que isso deve ter gerado no início. Deve ter sido enorme. Mas a submissão de um documento com as alterações meticulosamente rastreadas e expostas é, na verdade, um marco da integridade que norteia a comunicação científica revisada por pares. Um sinal de saúde do método científico, não de fraqueza. Perfeitamente. Há uma exigência inegociável por transparência ali. Os autores, eles não optaram pelo caminho silencioso de tentar abafar o equívoco metodológico pedindo um favorzinho para o editor. Pelo contrário. Eles jogaram no ventilador. Isso, eles submeteram as alterações ao escrutínio público e editorial, demonstrando de forma prática que o compromisso com o registro exato do desastre ambiental se sobrepõe a qualquer constrangimento institucional ou ego acadêmico. Isso nos leva à dimensão do impacto real, fora dos muros da academia, sabe? Quando os noticiários fazem a cobertura de um desastre ambiental muito devastador, como foi o furacão Helene, a narrativa dominante da mídia costuma focar no grande aparato federal, né? Sempre. É o presidente discursando, a Agência Nacional enviando tropas. Exato, a gente vê orçamentos bilionários, mobilização nacional imensa. E isso vai criando na cabeça das pessoas a percepção de que apenas essas macrounidades produzem soluções robustas e informações que são realmente confiáveis. O trabalho local do município ali muitas vezes fica totalmente invisível. É muito triste isso. A invisibilidade do esforço municipal é uma questão histórica seríssima em gestão de desastres. E é por isso que esse documento, essa corrigenda, corrige muito mais do que um erro de formatação de ABNT. Ele corrige uma injustiça institucional crônica. Nossa, total. Porque, veja bem, departamentos de planejamento e engenharia de condados operam sob orçamentos rigorosamente controlados, quase sempre apertados. Quando o minucioso trabalho que eles realizam no mapeamento empírico de uma tragédia e é utilizado em uma publicação de alcance global pela editora Elsevier e o crédito é transferido para uma agência nacional, retira-se o capital de validação dessas equipes locais. O capital de validação, achei esse termo perfeito. E isso afeta diretamente as capacidades futuras de um município em conseguir lidar com o próximo evento extremo, não é? Inquestionavelmente. Porque esse crédito formal, numa revista de peso, é frequentemente utilizado pelos prefeitos e gestores locais como prova documental do rigor técnico dos seus próprios departamentos. Ah, entendi. Eles usam o artigo para pedir dinheiro? Exato. Isso justifica a manutenção ou até o aumento de financiamento para as equipes de prevenção nas câmaras de vereadores. Atesta-se perante os políticos que a prefeitura produz dados com qualidade acadêmica internacional. Caramba! Perder essa chancela, perder esse selo de qualidade só por causa de um erro de citação num artigo não é um dano trivial, então. Prejudica a resiliência de longo prazo da comunidade inteira. Muito.
A comunidade poderia perder financiamento porque pareceria que não tem capacidade técnica própria. Sabe, essa nossa análise inteira que meio que reconstrói a ideia do que é fazer ciência de verdade na prática. O propósito central de calibrar esses modelos de inundação maravilhosos com os dados suados do Condado de Pinellas é garantir que os futuros mapas preditivos sejam melhores. Essa é a meta final. É criar ferramentas de defesa para cidades do futuro, baseando-se na marquinha de lama que um funcionário anônimo do município teve o cuidado e agilidade de registrar na parede de uma padaria destruída antes que a chuva lavasse. Bela imagem. Se a gente rompe esse elo de crédito que liga o modelo de ponta ao esforço lá no chão da rua, a gente corre o sério risco de esvaziar a confiabilidade do processo inteiro. E isso nos ensina muito sobre o ciclo vital da literatura acadêmica, sabe? A própria existência da corrigenda já dissipa completamente aquele mito de uma ciência estagnada, de uma verdade absoluta e inquestionável. Não é um dogma intocável. O conhecimento científico não é forjado de uma só vez numa oficina e selado num cofre a 7 chaves. Ele exige escrutínio contínuo. Este documento ratifica de forma linda que a precisão sobre a origem empírica dos dados é tão inegociável quanto o cálculo matemático em si. Com certeza. Isso tudo para assegurar que as gerações futuras, quando forem estudar, consultarão um registro muito fiel ao pesquisar o comportamento das enchentes do passado. E, eu também fico pensando que os bastidores desse processo editorial que permite toda essa faxina ética também são notáveis por si só. Quando autores de grandes instituições como esses detectam um equívoco como esse, não basta pegar o telefone e ligar para o conselho editorial e pedir tipo, ei, troca aí o nome no site rapidinho. Existe todo um mecanismo pesado de freios e contrapesos em andamento. É muito burocrático e por um bom motivo. A formalização de uma correção dessas requer uma trilha gigante de justificativas formais. A nova redação precisa ser auditada. E avaliada por outras pessoas, né? Sim. A depender da complexidade de como a premissa errônea influenciou as conclusões, os editores da revista podem até envolver revisores independentes adicionais para garantir que a simples mudança do termo federal para condado não desestabilize a lógica estatística original do estudo. É um trabalho enorme. Enorme. E o investimento de energia intelectual para formalizar a serrata atesta perfeitamente que a comunidade científica não trata o erro de atribuição de dados como um capricho ou preciosismo de quem quer aparecer. Eles tratam como uma verdadeira ameaça à integridade do acervo humano de conhecimento. Olha, a gente chega num cenário incrível onde a honestidade brutal fortalece o edifício intelectual. É reconfortante demais enxergar como as engrenagens reagem aos erros. Acho que o fascínio desse material repousa mesmo nessa constatação de que a validade científica sobrevive muito bem à pressão do orgulho institucional. Sobrevive e sai mais forte. Os autores assumem o erro abertamente porque a responsabilidade deles perante a sociedade, que é quem sofre de verdade com o desastre ambiental, exige um banco de dados impecável. E a transparência em admitir um erro é o que confere à pesquisa sua força duradoura, né? Sem sombra de dúvidas. Sem esse rigor autocensório, a gente estaria constantemente exposto a construir políticas públicas de defesa civil baseadas em ficções de autoridade, baseadas em ilusões. Nossa, muito forte isso. Políticas públicas baseadas em ficções. E para fechar nossa exploração com uma última provocação construtiva, eu proponho trazermos todo esse rigor que a gente discutiu para a dinâmica da nossa realidade cotidiana de quem nos ouve. Gostei, vamos lá. A gente viu hoje detalhadamente que os pesquisadores de centros de excelência mobilizaram recursos, travaram altas discussões metodológicas e acionaram um maquinário editorial internacional gigantesco apenas para registrar com precisão matemática quem foi a pessoa responsável por coletar informações no campo. E esse processo levou meses. Meses de trabalho e muita paciência. Aí a gente pensa, e na nossa rotina? Imersos nessa conectividade digital o tempo todo, com qual velocidade a gente compartilha gráficos alarmantes no grupo da família, tabelas de origem super incerta e números assustadores sobre o mundo, sem fazermos a mais vaga ideia de quem produziu aquilo. Um clique no celular e já foi. Exato. Se a estrutura científica dedica tanto suor, tanta energia para corrigir publicamente de quem veio a fita métrica e as botas sujas de lama,
Talvez a gente devesse refletir seriamente sobre investir uns segundinhos a mais para questionar a verdadeira proveniência das informações que pautam as nossas crenças diárias, antes de passar para frente, sabe? É uma virtude investigativa que faz muita falta hoje em dia. Nossa, trata-se de uma reflexão totalmente imperativa para navegar nos dias de hoje, nesses ambientes saturados de informação rápida e rasteira. Questionar a fonte, verificar de onde vem o dado. Não é ceticismo vazio de quem é chato, sabe? É o princípio básico de buscar a verdade metodológica em qualquer disciplina e na vida. Exatamente isso. É o que constrói a nossa defesa. E olha, se este aprofundamento de hoje trouxe boas provocações para o intelecto de quem está nos acompanhando, convidamos firmemente todos a seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar esta análise detalhada com mais pessoas, nos grupos de amigos. Essa é uma das maneiras mais eficientes e simples de fortalecer e difundir o conhecimento científico e informação pautada em evidências reais. Apoio totalmente e agradeço a companhia de quem ficou com a gente até aqui. E nós também precisamos reiterar, conforme a nossa transparência usual nesse canal, que o conteúdo desta exploração detalhada é uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial. Ela foi elaborada com muito cuidado para democratizar o acesso à literatura científica de ponta e traduzir documentos super rigorosos de uma forma mais acessível para todo mundo. E esperamos ter cumprido essa missão hoje. Com certeza. Então, continuem curiosos. Não deixem jamais de valorizar o trabalho empírico, aquele trabalho suado que sustenta as grandes teorias e, acima de tudo, busquem sempre pelas marcas deixadas pelos fatos originais. Agradecemos imensamente a companhia durante mais este mergulho e até a nossa próxima investigação em profundidade. Tchau, tchau! Até a próxima!